Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de tecnologia usada para o e-social. Eu não sei se você sabe, mas os dados do e-social estão indo para computadores, supercomputadores, da Receita Federal. Hoje a Receita tem 3 supercomputadores: o Arpia, o T-Rex e o HAL. HAL é H-A-L. O HAL custou 20 milhões de reais. Você imagina que com um computador, uma máquina de 20 milhões de reais, é capaz de fazer. O HAL está processando e vai processar esse conjunto de metadados, esses dados brutos que todas as empresas vão enviar para a plataforma. E este é o ponto mais delicado da história. Se nós pararmos para analisar, a relação laboral ela começa com um acordo entre o empregador e um trabalhador. Eu vou te contratar para você fazer tal trabalho, você vai trabalhar em tal lugar e eu vou te remunerar com tanto. A partir daí, nós temos um conjunto de consequências que são tratados dentro da empresa por áreas diferentes, ou dentro da empresa, ou com terceirizados, prestadores de serviço. Muitas vezes a folha é feita no escritório de contabilidade, ou numa empresa especializada nisso. Às vezes tenho SESMIT, às vezes eu tenho uma consultoria que presta serviços. Resumindo, o fato é que eu sempre vou ter várias pessoas, vários profissionais cuidando de aspectos da relação trabalhista que é originária desta relação original, desse contrato, desse acordo original, empregador-trabalhador. O e-social, ele recebe os dados todos, não importa quem está produzindo, não importa se foi a avaliação de riscos do engenheiro, se foi o cálculo da folha do DP, não importa se foi simplesmente o reconhecimento das horas trabalhadas feitas no cartão de ponto, por ordem da parte operacional, da gerência, do supervisor, da chefia, não importa. Os dados que vão para o e-social vão ser produzidos por vários elementos que cuidam da gestão de pessoas num único lugar, que em geral não se falam. O grande problema é que, como eu tenho um supercomputador, diferente do que eu tinha antes, que eu já tinha o envio da folha, eu já tinha o envio da GFIP, mas eu não tinha um grande cruzamento de dados porque não estava trabalhando com computadores tão potentes, com tanta tecnologia. No HAL, eu vou conseguir simplesmente fazer cruzamentos muito simples. Eu vou dar alguns exemplos de como será fácil eu encontrar sonegação tributária. Lembre-se que o e-social é um SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, é uma plataforma tributária que controla 40% da arrecadação federal. Nunca se esqueça disso quando falar de e-social. Não adianta ficar pensando em prevenção e outras coisas, tem que pensar. É dinheiro, é tributo. É o Estado brasileiro tentando controlar 40% da sua arrecadação. Um Estado ávido por gastar dinheiro. Alguns cruzamentos são muito fáceis de serem feitos. Eu vou dar um exemplo. É fácil um programador pega um engenheiro ou um higienista, e o governo tem vários, e pergunta: quais são os riscos associados a um frentista? Nós temos quase 500 mil frentistas no Brasil. Quais são os riscos associados a um frentista? E ele vai dizer: olha, ruído, benzeno, vai dizer outros. O benzeno está na tabela LINAC. Logo, está no grupo 1 da tabela LINAC, tem CAIS, logo, a avaliação do benzeno é qualitativa para aposentadoria especial. Sabe-se também que o frentista passa o dia todo na bomba, ou seja, passa o dia todo exposto ao benzeno. Logo, não tem muito sentido você ter um frentista que não tenha o recolhimento de 6% sobre a sua folha lá na GFIP, o financiamento da aposentadoria especial. Basta eu criar uma programação que não é difícil de fazer e eu vou cruzar todo o CBO de frentista, todas as GFIPs e o reconhecimento de riscos. Pronto, encontrei uma sonegação bilionária. Quantos postos de gasolina pagam 6% a mais para o seu frentista? Eu posso também fazer invertido.
Sabendo quais são os riscos associados a uma atividade, podemos considerar ainda frentista, eu posso pedir que o sistema, que o e-social, que a plataforma me indique quem tem esse tipo de risco, mas está com um CBO diferente. Caracteriza o desvio de função, caracteriza o fraude, sonegação. Eu posso pegar, por exemplo, lá na GFIP, o cálculo da Gilhat, cruzo com o ambiente de trabalho que foi formado aqui na segurança do trabalho, mas espera aí, como é que tem o cálculo que é sobre 1.000 funcionários nesse estabelecimento, mas aqui está dizendo que é sobre 1.200? Ou seja, a rapidez, a velocidade, a facilidade com que os dados produzidos por áreas diferentes da empresa vai ser feito, vai ser devastador. Eu não consigo entender quando eu ouço o contador dizendo que não quer saber a segurança do trabalho, isso não é problema dele. E ouço engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, dizendo que imposto não é problema dele. Ou seja, tem alguém aqui, eu tenho uma plataforma que foi feita só para verificar imposto. Esse é o grande objetivo do e-social. É a razão de ser do e-social. E aí eu tenho o cara que calcula o imposto dizendo que não quer saber como a base de cálculo é feita. E o cara que faz a base de cálculo dizendo que não quer saber se o imposto foi processado, não foi, se foi usado para alguma coisa, se não foi. É óbvio que desesperadamente os contadores têm que sentar com a engenharia de segurança do trabalho. É óbvio que desesperadamente, para proteger as empresas, o departamento pessoal desesperadamente tem que entender de verdade o LTCAT. Se isso não for feito, a possibilidade de transferência de recursos do caixa das empresas para o caixa do governo federal é simplesmente imensa. Muito passivo, muita multa, porque hoje não há cruzamento de dados. E com o e-social, com o supercomputador, vai ser muito, muito, muito fácil mesmo. Lembre-se o seguinte, no momento em que eu estou gravando este vídeo, o governo federal está no Congresso Brasileiro tentando com que seja aprovado um projeto pedindo um crédito suplementar de 248 bilhões de reais para poder fazer suas despesas do dia a dia. Não tem dinheiro para pagar a despesa do dia a dia neste momento. Então veja a carência de recursos desse governo. Nós temos protestos na rua por corte de educação, e corte mais cortes, uma briga para a reforma da Previdência, vai ser a salvação, não vai ser, economiza dinheiro daqui e dali. É fato que o governo, não é porque é esse governo, todos os governos, poderia ser qualquer outra ideologia, qualquer outro, está enfrentando uma grave crise de recursos. E aí eu tenho uma plataforma tributária com uma facilidade imensa de identificar onde está o meu dinheirinho, onde eu, governo, posso arrecadar, e os envolvidos estão dizendo, isso não é comigo, eu faço a minha parte como eu sempre fiz e está tudo bem. Não, mas espera aí, não dá para fazer como sempre foi feito, porque nunca houve um supercomputador. Nunca houve essa massa de dados tão grande no mesmo lugar e com essa capacidade de processamento. Quem está achando que, não, porque vai promover a prevenção, é social, agora todo mundo não vai ter mais PPRA de gaveta, isso tudo é besteira. Isso não vai mudar, levaria um tempo muito grande, pode ser que no futuro mude, mas num primeiro momento, o que realmente acontece é o cruzamento, é esse exame da base de cálculo da contribuição previdenciária. Isso é que realmente muda. E passa a ser muito fácil identificar os desvios, as inconsistências, as inconformidades. Eu insisto, se você é contador e acha que a segurança do trabalho não interessa para você, é um problema lá da consultoria ou lá do SESMIT, eu sugiro que você comece a se preocupar com a sua vida pós-social. E se você é engenheiro de segurança do trabalho, se você é técnico de segurança do trabalho e acha que os impostos que a empresa recolhe não tem nada a ver com você, eu também sugiro que você comece a pensar em outra profissão. Porque o impacto financeiro poderá ser tão grande em alguns segmentos, em algumas empresas, principalmente determinados segmentos produtivos, que eu acho que vai ficar um pouquinho complicado. Vai ter muita dança das cadeiras, vai ter muito profissional perdendo cliente,
perdendo emprego, vai ter muita empresa com dificuldades financeiras e econômicas, porque existe sim uma sonegação. Eu citei a dos postos de gasolina, mas eu posso citar de vários outros segmentos, na própria cadeia de combustível, não é só posto de gasolina, que tem exposição a benzeno. A sonegação é bilionária, ela é muito grande e até hoje não haviam ferramentas para se analisar. O E-Social tem essa tecnologia e isso com certeza absoluta será feito. Muito obrigado pela sua atenção, espero novamente ter inspirado você a pensar neste tema. Estou à disposição, você já sabe, para debater, acrescentar, tirar, discordar, concordar. Vai ser um prazer sempre falar com você. Até a próxima.